Olá, pessoal! Mais uma vez aqui na nossa aula do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu estava ansioso para chegar esse dia e, mais uma vez, ter a oportunidade, o privilégio, eu diria, de estudar a Palavra de Deus com você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E você sabe, se você está gostando do conteúdo aqui dessas aulas, você talvez pense, puxa, seria tão interessante se fulano de tal aprendesse isso, se cicrano tivesse conhecimento a esse respeito. Por que você não aproveita agora o período, quem sabe, de aniversário de alguém ou comemoração de uma data especial e não dá de presente para essa pessoa um curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva? Você estará abençoando essa pessoa porque vai levar conhecimento da Bíblia para ela. Você estará divulgando o nosso trabalho, por tabela, divulgando a palavra de Deus e ajudando também na concretização desse projeto sonho que é o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Que tal? Não é uma boa ideia? Então vamos nesse momento orar a Deus para que o Espírito Santo esteja conosco em mais um momento de estudo da Bíblia Sagrada. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado por tuas bênçãos, muito obrigado por tuas dádivas, muito obrigado pelo teu amor e tua justiça. Queremos, Senhor, aprender desse livro santo, a Bíblia. Queremos, através dele, encontrar as tuas verdades e descobrir qual a tua vontade para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos resiliência, força física, mental e espiritual, firmeza de caráter e certeza do cumprimento de tuas promessas, pois em nome do teu Filho nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem, na aula de hoje eu quero recapitular um pouquinho do que falei na aula anterior, onde eu mostrei para vocês esse mapa, onde você pode ter uma ideia de qual seria a extensão original da terra prometida, da terra de Canaã, que Deus havia dado em promessa a Abraão e aos seus descendentes. Aqui você tem justamente a parte do Egito, de onde Israel saiu na época do Êxodo. Porém, quando Deus prometeu a Abraão, que estava aqui nos Carvalhais de Manre, nessa região aqui, quando Deus prometeu a Abraão que daria a terra a ele e seus descendentes, Deus disse que os limites da terra seriam desde o grande rio do Egito, o rio Nilo, até ao rio Eufrates, que pegaria uma extensão correspondente ao que hoje é o Egito, Israel, Síria e uma parte do Iraque. Também seria uma terra que viria desde a terra dos hititas, parte da Turquia, também dos querezeus, que seria uma parte da Síria, também da Jordânia e da Arábia Saudita. Tudo isso estaria dentro do território de Israel. Aliás, também a Bíblia apresenta que quando o povo chegou à terra, não com Moisés, porque Moisés morre antes, como vamos ver aqui nos livros seguintes. Porém, sob o comando de Josué, o povo de Israel também teve as tribos divididas de acordo com a indicação dada pelo próprio Deus. E esse seria o mapa da distribuição das tribos de Israel. Como você pode ver, mesmo por esse mapa, a divisão de Israel em tribos está maior do que a divisão do atual Estado de Israel. Hoje, Israel termina justamente aqui na faixa do Rio Jordão. Uma parte aqui das colinas de Golã foram tomadas por Israel porque a Síria estava ameaçando acabar com as nascentes de água do Rio Jordão. Portanto, Israel tomou uma parte das colinas de Golã, mas, de maneira assim mais rápida ou resumida, podemos dizer que Israel coincide em grande parte com a extensão do Rio Jordão, que faz a fronteira entre Israel e Jordânia. Por isso a região também é chamada de Cisjordânia. Uma parte da Palestina fica realmente naquela área ali. Então, hoje o território é pequeno, mesmo em relação à divisão das tribos de Israel. O que aconteceu? Vamos por partes e você entenderá. Números também apresenta uma espécie de ira punitiva vinda da parte de Deus contra o seu povo desobediente por causa de sua rebelião, especialmente a recusa da nação em empreender a conquista da terra de Canaã. Israel, portanto, violou a aliança. O quarto livro do Pentateuco, o livro de Números, apresenta uma realidade sóbria. Deus, o mesmo Deus que fez a aliança com Abraão, que libertou o seu povo da escravidão do Êxodo, que trouxe Israel a aliança consigo ali no Sinai, como sendo a sua propriedade preciosa, esse mesmo Deus revelou a sua santidade
e os seus atos graciosos àqueles que se aproximam dele, mas também a sua ira àqueles que quebram a sua aliança. Ou seja, a ira de Deus sobre Israel se estendeu a todos os seus filhos errantes e também sobre Moisés e sobre Arão, quando estes erraram. Aqui é uma faceta de Deus que merece ser melhor discutida, porque nós vivemos numa época em que as pessoas acreditam que é proibido proibir, que nada é errado, que Deus tolera tudo, Deus é inclusão, Deus é amor e tudo mais. Esta é uma visão muito perigosa de Deus. Se você olhar a história cristã de uma maneira geral, assim, a história da teologia cristã, você perceberá que os grandes problemas do passado, principalmente os problemas relacionados à heresia, não se deram pelo surgimento de uma mentira pura em relação a Deus. Eu vou explicar. Se você olhar a história das heresias, você perceberá que todas elas, se não pelo menos a maioria, são heresias que foram criadas a partir de um lado da verdade que ficou louco. Quando você enaltece ou enfatiza demais um lado da verdade em detrimento a outro lado igualmente importante, você cria um desequilíbrio e, por extensão, uma heresia. Exemplo, Deus é Deus e não homem. Isso está certo. Mas eu posso enfatizar tanto a divindade de Jesus a ponto de negar a sua humanidade. Aí eu crio uma heresia que na história é chamada de docetismo ou gnosticismo. Acreditavam que Jesus não se tornou humano de fato, que o Cristo não se encarnou, que ele apenas aparentou ser humano. Na época do apóstolo João já havia esses hereges dentro da igreja que foram combatidos pelo apóstolo, pelo discípulo amado, chegando a dizer que todo aquele que negasse que Cristo veio em carne, estes tinham o espírito do anticristo e que nós deveríamos fugir deles e nem recebê-los em casa. Outros, por sua vez, poderiam enfatizar tanto a humanidade de Jesus que acabariam criando um contraponto igualmente herético. Jesus não foi Deus. É o caso, por exemplo, dos ebionitas, dos arianos, que dizem, não, Jesus não era Deus, ele era apenas um ser humano que tinha uma consciência do divino, algo que qualquer um de nós podemos ter, mas ele não era divino, ele era humano. O Evangelho, o Novo Testamento, apresenta as duas verdades de maneira equilibrada. Cristo é Deus e é ser humano ao mesmo tempo. Enfatizar um desses elementos em detrimento ao outro causa heresia. E isso também aconteceu nessa deturpação moderna que nós temos em relação ao nome de Deus, ao caráter de Deus. Porque muitas pessoas enfatizam tanto a lei de Deus que esquecem de sua graça. Criam um legalismo. Mas outros enfatizam tanto a graça que se esquecem da sua lei, criando uma graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano que morreu nas mãos de Hitler porque não quis negar a sua fé, nem rejeitar ou trair os seus irmãos, a sua paróquia, a sua igreja. A graça é de graça, dizia esse autor, mas ela não é barata. Cuidado com o mito da graça barata. E é este mito da graça barata que saiu de uma religião legalista que nós tínhamos no Brasil até por volta do ano 2000, mais ou menos, e caiu numa religião hoje completamente laissez-faire, deixa como está para ver como é que fica, uma religião completamente frouxa. Se antes, na época do legalismo, havia uma ênfase exagerada na doutrina em detrimento ao relacionamento com Deus, hoje há uma ênfase exagerada no relacionamento com Deus em detrimento à doutrina. Então nós devemos, às vezes, lembrar ao povo que Deus, além de gracioso, além de perdoador, além de salvador, é também um Deus punitivo. Uma palavra que hoje caiu em desgraça no vocabulário contemporâneo, no vocabulário do dia a dia. Punitivo. Nossa, que coisa horrível, você é uma pessoa muito punitiva. O Deus da Bíblia, ele é punitivo. E a história dos hebreus, relatada no livro de Números, descreve isso. Até mesmo Moisés, o grande profeta de Deus, o homem que
pôde ver Deus face a face, panim le panim, como diz em hebraico, aquele homem que demonstrou tamanha fé, escolhendo ser um servo de Deus ao herdeiro do trono do Egito. Mesmo Moisés, quando falhou, não ficou isento da ira de Deus, quando ele desobedeceu a Deus, é claro. Se você olhar aqui o livro de Números, capítulo 20, mostra o começo dessa divisão de águas em Moisés e como ele também sofreu as consequências da sua punição. O texto de Números, capítulo 20, começa com a descrição da morte da irmã de Moisés. Aí conta como Moisés feriu as águas em Midian. E quando você vai para o capítulo 20, dos versos 22 ao verso 29, mostra o desfecho, quando Deus falou a partir da morte de Arão, que aquela geração, incluindo Moisés, não entrariam na terra prometida. Então o capítulo 20 começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão, os dois irmãos de Moisés. E no miolo está justamente o erro de Moisés que lhe custou a própria entrada na terra de Canaã. Aqui nesse capítulo está a passagem da velha guarda. Então, antes disso, estão aqueles que saíram do Egito e depois disto, aqueles que vão entrar na terra de Canaã. Ou seja, aqueles que testemunharam o êxodo, com exceção de Caleb e Josué, morreriam no deserto. Não teriam oportunidade de entrar na terra prometida, não entrariam em Canaã. Quem entraria seriam os seus descendentes por causa da promessa que Deus fez para Abraão. Na continuação, nós temos algumas perguntas que são formuladas. Será que Deus então iria acabar com a nação como um todo? Claro que não. Veja o que Paulo falou comentando isso em Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Então pergunto, é o apóstolo Paulo escrevendo, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que Paulo está dizendo e que nós podemos aprender hoje é que o fato de Israel ter quebrado a aliança no passado não justifica de maneira nenhuma atos de antissemitismo por parte de cristãos. E o que é antissemitismo? Bom, o antissemitismo é um tipo de racismo específico para os descendentes de Sem, o filho de Noé. E como os judeus são descendentes de Sem, embora a rigor os árabes também poderiam sofrer de antissemitismo, quando eu tenho um preconceito contra os árabes, contra os muçulmanos, também é antissemitismo, porque eles também são semitas, mas a rigor o antissemitismo, ele se adequa, ele é mais orientado a referir-se a qualquer tipo de preconceito, perseguição, racismo em relação ao povo de Israel, que foi por muitos e muitos séculos perseguidos por cristãos por serem acusados de deicídio. Eles mataram Deus. Você sabe, por exemplo, a história da Inquisição Espanhola do século XVI, como Catarina de Aragão e Fernando de Aragão começaram a compor um processo do Santo Ofício para, junto com a Igreja, perseguirem a judeus e condená-los. E muitos, para não serem mortos, fugiram de Espanha para Portugal e de Portugal para o Brasil, e quando foram perseguidos no Brasil também, acabaram fugindo do Brasil e foram para os Estados Unidos, onde fundaram a cidade de Nova York. Mais recente do que a Inquisição Espanhola, nós sabemos dos 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler, e até hoje há muitas pessoas que nutrem um tremendo preconceito contra o povo judeu, o povo errante.
até, como eu diria, visto por muitos como um povo amaldiçoado. Olha o que Paulo falou. Deus não rejeitou o seu povo porque eles quebraram a aliança. E Paulo lembra o caso de Elias, quando Elias falou: Senhor, eles quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, só fiquei eu. Deus falou: não, Elias, calma. Há um remanescente, um resto fiel. Eu reservei para mim, Israel, 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então Deus tem ainda um trabalho especial para ser feito em relação ao povo de Israel. Nós devemos sim orar por Israel, orar pela paz em Jerusalém, procurar testemunhar do Messias para os judeus, porque afinal de contas, como o próprio Jesus de Nazaré disse certa vez, dirigindo-se à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então essa quebra da aliança trouxe consigo as consequências sobre o povo, mas ao mesmo tempo a oportunidade para Deus agir. O livro de Números, portanto, nos ensina de maneira bastante duradoura, tanto para Israel quanto para a igreja, que Deus mostra a sua ira mesmo contra o seu povo errante, porém a sua graça é renovada tão seguramente quanto a aurora e o seu propósito redentor. Esse propósito, aliás, não será frustrado. Deus nos ama e Ele nos quer com Ele. Agora, se nós chegarmos a uma condição de rejeição tal, de ápice na impenitência, em que o Espírito Santo não pode fazer mais nada por nós, aí, de fato, nós perderemos a nossa salvação. Porém, não porque Deus, em última instância, nos rejeitou. Na verdade, somos nós que rejeitamos a Deus ao escolhermos o caminho oposto àquele que Deus deseja que nós sigamos. Então, assim como não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe, da mesma maneira, não somos nós que somos rejeitados por Deus. Nós é que o rejeitamos. Ele apenas observa e respeita a nossa rejeição, mesmo que ela chegue a um status, a um grau tal de rejeição completa. Infelizmente, para alguns. Falando ainda em rejeição, aqui eu esbarro numa questão que alguns podem perguntar: Rodrigo, então você acredita na predestinação? Quer dizer que não somos nós que escolhemos a Deus, Deus que nos escolhe? Deus elegeu a todos para a salvação. Essa é a minha posição. Vamos estudar isso melhor quando falarmos de Romanos e Gálatas, lá no Novo Testamento. Está longe ainda. Por ora, basta dizer que Deus elegeu a humanidade para ser salva. Mas esta mesma humanidade, ou pessoas no meio dela, podem frustrar a escolha de Deus deles. Eles podem rejeitar a Deus. Aliás, eu diria que o amor de Deus é todo-poderoso, mas ele assume um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. Quer ver isso na Bíblia? Vamos ler o que está em Mateus capítulo 12, versículo 31. Novo Testamento. Mateus capítulo 12, versículo 31. Cristo fala aqui justamente daquele tipo de pecado sobre o qual não haverá mais pecado. Ele diz assim: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Mas aí você pode me perguntar: peraí, Rodrigo, Jesus é o Filho de Deus? Quer dizer que alguém pode dizer uma blasfêmia contra Jesus que vai ser perdoada, mas não contra o Espírito Santo? Eles não estão em pé de igualdade? Eu vou explicar para você como é que eu entendo isso aqui. O que a Bíblia está querendo dizer, o próprio Jesus está querendo dizer, que algumas pessoas no mundo podem não ter o conhecimento teológico a respeito de Jesus. É claro, não vamos sistematizar o óbvio, a salvação vem única e exclusivamente por meio de Jesus de Nazaré. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Porém, muitas pessoas estão morrendo sem terem ouvido falar do nome de Jesus de Nazaré. Então, às vezes, ele pode até recusar o nome de Jesus porque ele nem conhece a história de Jesus. Seria como, por exemplo, alguém aqui do Ocidente dizer: olha, eu recuso seguir o Dalai Lama, mas a única coisa que ele sabe do Dalai Lama é que o Dalai Lama tem 80 e poucos anos, que tem uma briga no Tibete em relação ao nome dele,
que ele diz que é o Buda, alguns aceitam, outros não, mas nunca assistiram uma palestra do Dalai Lama, nunca leram um livro dele, nunca sabem citar uma frase dele. Então, na verdade, eles o rejeitam, mas até por desconhecer o que ele é. Muitas pessoas no mundo estão também recusando Jesus, não conscientemente, porque descobriram que ele é o Messias e recusaram, simplesmente porque nem o conhecem. Agora, o Espírito Santo, não, esse é diferente. Esse está no coração mesmo daquelas pessoas que não têm o conhecimento formal da verdade cristã. O Espírito Santo está ali, mostrando para elas o que é certo, o que é errado. E mesmo uma pessoa que não conheceu formalmente o Evangelho tem, a partir da ação do Espírito Santo no seu ser, a noção de que há coisas certas e coisas erradas. Ele tem a noção de que ele tem que amar o seu semelhante. Ele tem já elementos da verdade moral de Deus que vão colocá-lo diante do tribunal de Deus para ser julgado. Portanto, essas pessoas que, como Paulo falou, aqueles que não conheceram a lei, eles fizeram de lei para si mesmos, são pessoas que, mesmo sem o conhecimento formal do Evangelho e da Bíblia, têm o Espírito Santo impressionando o coração deles. Ele não precisa ser um cristão para saber que é errado fazer o mal ao seu próximo. Ele não precisa ser um cristão para saber que é errado matar, roubar, que é errado praticar o mal. Ele não precisa ser um cristão para saber que ele precisa de salvação e que há coisas que são erradas. Se a pessoa vai rejeitando o Espírito Santo, não é uma questão que o Espírito Santo desiste da pessoa, mas a pessoa pode chegar a tal estado de desistência do Espírito Santo que não resta nada mais a fazer a esta terceira pessoa da divindade, senão respeitar a impenitência da pessoa. Para a sorte de todos nós, o pecado mais difícil que tem de se cometer é o pecado contra o Espírito Santo. Na verdade, a maioria das pessoas que morreram perdidas só tiveram a sua situação determinada perante Deus o dia que eles morreram, que não haveria mais como se arrependerem. Porém, há alguns casos de pessoas que, mesmo em vida, adquirem tal impenitência, tal agarramento ao pecado, às trevas, às coisas do mal, que mesmo em vida, essa pessoa já chegou a tal estágio que não há mais volta para ela, não há mais arrependimento. São pessoas, por exemplo, como Saul, que mesmo estando ainda em vida, havia rejeitado de tal maneira a Deus que ele já estava consultando até espíritos de mortos e não havia mais salvação para ele. Caim, que depois que matou seu irmão Abel, mesmo em vida, já havia chegado a tal estágio no pecado que não havia mais retorno para ele. E muitos dentre o povo de Israel chegaram a tal estágio de agarramento ao pecado, de quebra da aliança, que Deus não podia mais permitir que eles entrassem na terra prometida. Alguns, é claro, que participaram dos mesmos pecados, se arrependeram. E para estes, Paulo fala que tem a graça. Eles não pecaram, de acordo com o que disse Jesus, contra o Espírito Santo. Vamos ver outra passagem que fala também com relação a essa dinâmica de pecados para os quais não há arrependimento. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler até o 16. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 até o 16. Vou ler aqui para vocês. Há pessoas que pensam que todos os pecados são iguais perante Deus, que não há pecadinho nem pecadão. Isto não é verdade à luz das Escrituras. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não leva à morte. Há pecados que levam à morte, e por estes digo que não se deve pedir. Percebeu? Há pecados que levam à morte.
Então aquela velha frase, para Deus não há pecadinho, pecadão, isso não é bem verdade. Há pecados que levam à morte. A quebra da aliança pode ser algo sem retorno. E aconteceu isso com o povo de Israel, tá certo? Nós poderíamos ler outras passagens, mas eu creio que você já entendeu que é muito sério a pessoa que se coloca em tal posição de modo que a graça de Deus não consegue mais alcançá-la. Agora, na aula que vem, eu quero tratar de um problema especial com vocês, que é em relação aos números do livro de Números. Porque, pelos cálculos que nós temos na Bíblia, tanto da passagem de o Êxodo, falando dos hebreus que saíram do Egito, quanto dos censos levantado no livro de Números, o número de hebreus vagando pelo deserto deveria ser da casa de 2 ou 3 milhões de pessoas. E é um número difícil de conjugar com a prática. O que será que nós podemos aprender desses números? Como é que nós entendemos o censo, o recenseamento do povo de Israel no deserto? O que há de realidade histórica nisso? Esse será o assunto da nossa próxima aula, então não perca o nosso encontro, tá bom? Traga sempre o seu caderno, a sua Bíblia, faça suas notações, marque a sua Bíblia e adquira cada vez mais conhecimento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.